E aí, meus amiguinhos, muita boa noite. Vamos aqui mostrar uma matéria e fazer alguns comentários acerca dela, para que nós entendamos que o jogo político, ele é sim muito perigoso, né? Maia vai ao Ceará, se reúne com Ciro Gomes e Camilo Santana pelo R7, né? Matéria assinada por uma Mariana Londres, de Brasília. Encontro fora da agenda do presidente da Câmara de Deputados. Trabalhos estão paralisados em casa em função da disputa política, né? Lá no Ceará, inclusive, vai ter segundo turno em Fortaleza, né? A cidade de Fortaleza é entre o Sarto, do PDT, e Capitão Wagner, né? Do PROS, né? Em meio à paralisação de votações das câmaras de deputados, o presidente da casa, Rodrigo Maia, foi ao Ceará nesta quinta-feira, né? Onde teve encontro com Ciro Gomes e Camilo Santana. Eles que se dizem o quê? Um oponente adversário político do outro, né? O Ciro, por exemplo, ele não gosta do Maia, não gosta dos tucanos, não gosta de nada que não sou estatista ou socialista. Camilo Santana é do PT, PT que odeia também tudo que o Ciro odeia, né? Mas vamos conversar sobre isso. A reunião aconteceu no Palácio da Abolição, sede do governo do estado do Ceará, e não está na agenda oficial de compromissos do Rodrigo Maia. A pauta de reunião não foi divulgada, mas diante do afastamento de Maia dos partidos do Centrão que se aliaram em 2020 a Bolsonaro, o presidente da Câmara se aproxima de partidos de oposição para poder fazer um sucessor na Casa Legislativa. O que acontece? O Maia, ele tem interesse particular de tentar derrubar o Bolsonaro, tá? Ele tem. Por que ele tem? Primeiro, porque ele tem um certo projeto de poder pessoal, tá? E ele não pode se candidatar mais uma vez para a Câmara dos Deputados. Ele está, por exemplo, no seu terceiro mandato como presidente da Câmara. Para quem não sabe, ele entrou em 2016 de uma forma interina quando o Eduardo Cunha caiu, foi cassado. Aí ele se candidatou novamente, né, nas legislatura 2017-2019 e agora 2019-21. Só que 2021 e 2023 já não pode usar nenhuma manobra para tal. Então ele tem que procurar pessoas que ajudem a prejudicar o nosso presidente Bolsonaro, né? Por que ele quer fazer isso? Primeiro, porque ele não tem carisma algum. A gente tem que lembrar que o Rodrigo Maia foi reeleito deputado com 74 mil votos no estado do Rio de Janeiro. Isso é muito pouco. Ele foi puxado pelo coeficiente eleitoral, se não me engano, né? Vamos ler a matéria aqui. Ao final do encontro, Ciro Gomes publicou uma foto em sua conta do Twitter, mas também publicou em outras redes sociais. Aqui é no Instagram, né? Olha, chama de amigos, né? E o que acontece? Agora que a matéria foi lida, agora eu quero fazer alguns comentários acerca dela. Vamos por partes. Acredita-se que o PDT ainda insista com Ciro Gomes, tá? Ciro Gomes é aquele cara que já tentou eleição para presidente em 98 e 2002 e não obteve sucesso. O Ciro novamente agora em 2018 também não obteve sucesso, mas ele atribui esse insucesso por alguns fatores e ele culpa o PT indiretamente por isso. Por quê? Porque o PT ele meio que quer ter o monopólio da esquerda. Ele quer ser o partido principal de esquerda e só ele quer governar, se possível. Visto isso, o Ciro ficou sem espaço entre o discurso da esquerda. Aliás, lembre-se que Ciro já foi até ministro de Fernando Henrique Cardoso. Tá? Porém, diante de protagonismos e tudo, ele acabou virando uma espécie de adversário político do próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Tá? Então, nisso, o Ciro é aquele cara que ele só tem um quê? Uma força política em seu estado.
Porém, com o passar dos anos, as pessoas elas eram que se tornaram antipetistas, mas não, veja, não pela desgraça que o PT representa no sentido de ameaça à liberdade, ameaça econômica, ameaça de todas as coisas que nós prezamos no Ocidente, e pelo projeto de poder totalitário. Não. As pessoas têm raiva do PT porque o PT roubou. Tá? Muitas pessoas até gostavam da forma que o Lula governava. Porém, o Lula é ladrão. E fica feio, mesmo num país como o Brasil, você ser apoiador de um corrupto, né? Um corrupto que já foi condenado por várias instâncias da justiça. E o que acontece? Então, aquelas pessoas com aquela mentalidade mais socialista, elas precisam de um meio termo, porque elas mesmas enxergam o próprio PSDB como um partido de direita, mesmo não sendo social-democrata. É canhoto também, mas é um canhoto de banho tomado. PSDB basicamente é um PT de banho tomado. Tá? Assim como o Novo é um PSOL que fala de liberalismo econômico. Tá. Nisso, eles querem ter uma alternativa. Eles buscam alguma alternativa que mostre que eles não são aliados do PT. Porém, o PT ainda tem um discurso hegemônico na esquerda. Nisso, o Ciro Gomes ele tem um projeto de poder pessoal de tentar ascender voos maiores, tá? De não ser o eterno candidato. Só que o tempo também está passando para ele. Ele já não é mais nenhum jovem. Nisso, ele acaba pensando em fazer um nome. Mas ele precisa de alianças. O Ciro Gomes, ele digamos que é uma pessoa que não parece não pensar muito bem no que ele faz, né? Já deu inúmeras demonstrações que ele não é uma pessoa muito equilibrada. Porém, devemos pensar que ele não é tão burro quanto parece, né? E o nosso maior defeito é que a gente acaba subestimando o nosso inimigo. Então ele sabe que ele não pode mais usar o tom agressivo, o tom áspero com pessoas que também não apoiam o Bolsonaro. Porque o inimigo central dessa gente, tanto da isentosfera, quanto da esquerda, quanto de qualquer outro, é o Bolsonaro. Eles precisam tirar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele é uma pedra no sapato, porque o Bolsonaro não ajuda eles. Nisso eles têm que acabar fazendo coalizões. Essas coalizões sempre existem na política. Política é assim. Lembre-se que os aliados estavam junto, Estados Unidos e União Soviética contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra, sendo que eles eram antagônicos entre si. Nisso, partidos como o PDT precisam de mais espaço. Porém, eles precisam de ajuda de pessoas como o Rodrigo Maia, que é uma pessoa altamente articulada dentro da Câmara dos Deputados. Por mais que ele não tenha carisma com a população, ele tem influência dentro do partido, ele tem influência dentro das casas, ele conversa com pessoas da esquerda. Ele sabe que ele consegue articular muito bem. Nisso o Ciro precisa não usar mais aquele tom de bélico e de inimizade com pessoas do PSDB e com pessoas do Democratas, e tampouco quanto o MDB. Então ele tem que agora mirar ao Bolsonaro e esquecer de inimigos anteriores, tá? Porque ele enxerga Bolsonaro hoje como uma ameaça. Porque Bolsonaro não ajuda essa gente. E eles querem ter um projeto de poder, ok. Nisso, o PDT ele precisa se descolar do PT. E ele sozinho ele não vai muito longe. Como não houve uma coalizão de fato interessante em 2018 para eles, porque
o PT acabou querendo dominar a situação, eles acabaram ficando sem força política para chegar no segundo turno. Por quê? Porque o Bolsonaro tava com a força dele, a força que vem da internet, a força que ele foi conquistando as pessoas. Ok. Mas o eleitorado petista é um eleitorado que soma uma parcela significativa da população. E essa população não ia deixar de votar no Haddad, que era o candidato chancelado pelo Lula, que o Lula ainda é uma pessoa adorada, para votar no Ciro Gomes. Tá? Não, isso não aconteceu. Então eles têm que apostar também no quê? No desgaste do PT, no desgaste do Partido dos Trabalhadores, que enquanto o Lula estiver vivo, vai ser o eterno candidato deles. O Lula pode viver 100 anos que eles vão querer que o Lula seja presidente de novo desse país, ok? Então isso é um entrave para o Ciro. Então o Ciro ele precisa fazer alianças com pessoas de partidos de centro, mesmo sendo liberais ou privatizadores, que ele odeia privatização, que ele odeia liberdade econômica, que ele odeia tudo que não seja esquerdão, ele precisa adotar um discurso menos esquerdão, menos canhoto. Essa estratégia de marqueteiro foi usado pelo Lula em 2002 e, surpreendentemente, foi usado por Guilherme Boulos em 2020. Guilherme Boulos não chegou à toa no segundo turno. E nós não devemos subestimar esse cidadão, tá? As pessoas subestimaram esse cara deu de bonzinho, foi até em entrevista com gente de supostamente de direita, tá? Então o discurso do Boulos já é um discurso mais, como eu posso dizer, mais calcado nessa coisa do marketing. Então o Ciro também percebe isso. E percebam que tanto o PDT quanto o PSB ficaram meio que relutantes em apoiar o Boulos e a Manuela. Deram aquele apoio meio que forçado, inclusive havia aquele tweet da Lola Escreva, daquela feminista, cobrando do PDT que apoiasse Boulos e Manuela, senão ela faria as pessoas em Fortaleza anular os votos para não ajudar o Sarto em Fortaleza. Então veja que eles precisam de apoio, só que tanto o PSB quanto o PDT não estavam muito seguros em apoiar tanto o Boulos quanto a Manuela. Por quê? Porque as pessoas desse partido sabem que a população em geral tem ojeriza ao comunismo. E tanto o PCdoB quanto o PSOL são aqueles partidos que mostram mais esse lado do comunismo, do socialismo em si. Que o cara quer chegar lá, quer fazer tudo do jeito ideal dele, do campo das ideias esquerdistas. Né? Então nisso, para não queimar capital político, não se queimar, eles têm medo de apoiar tanto Boulos quanto a Manuela. Porque no fundo, o Ciro e esses caras do PSB quanto do PDT sabem que tanto o Boulos como a Manuela vão ser prefeitos desastrosos e vão destruir cidades importantes no Brasil, né? Porque a gente tem risco de ter São Paulo, Porto Alegre e Belém na mão de partidos de esquerda que vão inevitavelmente, com sua própria gestão, queimar o filme da esquerda. 2 anos de administração é suficiente para a população enxergar que a esquerda lacradora não sabe governar. Porque ela é muita propaganda e a ação dela é o quê? Degradação, bravata e achar que as coisas se resolvem com impressão de dinheiro. O Guilherme Boulos falou que, que deveria resolver o problema da Previdência da cidade de São Paulo contratando mais funcionários, fazendo mais concurso público, né? Ou seja, inchando mais a máquina pública. Imagine só, amigos, o que seria isso. Mas enfim, veja que eles terão essa capacidade.
terão a capacidade de praticamente destruir as cidades que eles governam. Porém, o que eu vejo de partidos de esquerda como o PDT e quanto o PSB? Fazer alianças com partidos como o DEM, PSDB e quem sabe o próprio MDB. Porque que acontece o seguinte, o Centrão ele quer governar o Brasil de vez. O Centrão governou entre maio de 2016 e 31 de dezembro de 2018, quando Michel Temer foi presidente. Figuras do Centrão conseguiram cargos no governo Bolsonaro? Conseguiram. Até porque o governo ele precisa conviver com o Centrão, que é o poder que é eleito pela própria população. A população que vota errado. Porém, a população não tem ciência do problema que é o Centrão. Porque a gente vive naquela ameaça da esquerda, do PT, e se esquece do Centrão. Se esquece até do próprio PSOL, que é um partido de esquerda radical. Ok? Então o Centrão ele consegue o quê? Eleger muitos senadores, eleger muitos governadores, eleger muitos deputados federais e estaduais, eleger muitos prefeitos, porque muitas pessoas ficaram o quê? Na derrota do PT, que o PT caiu, que o PT caiu, o PT caiu, o PT caiu. Mas esqueceram que o PSOL fez muitos vereadores. Tarcísio Mota com mais votos que Carlos Bolsonaro. Isso não é uma coisa muito positiva. É uma coisa preocupante. Então, o PSOL ele aproveita a ocupação de espaços nas legislaturas, nas câmaras municipais. E é um risco de fazer o que? Mais deputados federais e mais deputados estaduais. Porque são eles que apresentam os projetos de leis. Eles não farão números de leis que são contra nós. E mesmo se tiverem gente no executivo de direita, eles conseguem derrubar os vetos. E essas leis são aprovadas. Tá? Então olha o risco. Mesmo com políticos de direita, políticos não declaradamente esquerdopatas, não sendo necessariamente de direita, com a esquerda ocupando as casas legislativas municipais, estaduais e federal, pode ter certeza, muitas leis esquerdistas vão passar. Ok? Vão passar. Fora que eles podem puxar o tapete. E aí você viu no que vai dar. Então a gente não pode permitir um fortalecimento do próprio PSOL. Porém, veja, o trabalho do PSOL de ocupação de espaços vem de alguns anos e vem dando certo. Eles ocupam comunidades carentes, ocupam escolas, ocupam a música, todos os eventos culturais, entendeu? Eles ocupam espaços, eles vão em favelas. Coisa que o pessoal da direita, infelizmente, fica só na teoria, fica só nos livrinhos, ou às vezes até nos joguinhos, enquanto tenta se parecer mais de direita e mais conservador que os outros, mas isso aí é outra história. Tá? Então vejamos que eles fizeram muito bem a lição de casa deles, entendeu? Só que daí é o seguinte, o PT, ele é um partido que está passando o legado esquerdista para o PSOL e o PCdoB. Ok? Só que ele não vai ter mais força de tentar mais governos, prefeituras de cidades importantes e senadores. O PT está morrendo politicamente, mas está passando seu legado para o PSOL. Aquela pessoa que tem os direitos do PT, mas pode acabar sendo enganada pelo discurso do PSOL. Ok? Esse é o erro. E o PDT, ele quer se livrar de ser uma associação com o PT, mesmo sendo partido de esquerda. Então o que ele vai fazer? Acredito, agora que eu vou chegar num ponto importante. Acredito numa aliança, eu posso estar muito enganado, mas acredito que o PDT irá se aliar ao próprio Centrão para lançar uma chapa presidencial. Este é uma aposta que eu faço. Eu posso perder, mas acredito que é sim a minha intuição e a minha previsão. Estou acreditando, posso errar, estou me baseando de coisas que estou me observando e posso muito bem errar, mas como também posso acertar. Que o PDT irá se aliar ao Democratas e o Maia
vai acabar sendo o vice ou mesmo colocar alguém do Democratas como candidato. Mas teria que ser alguém com pelo menos alguma popularidade. O problema deles é esse, tá? Mas eles apostam em tentar o quê? Minar o governo, sangrar o presidente Bolsonaro. Isso aí, sem dúvida, é um passo que eles têm que dar. Eles precisam que o governo dê errado para dar uma narrativa de alternativa para a população que, em tese, poderá estar insatisfeita com o presidente Bolsonaro. Então eles apostam no caos. Não é à toa que Maia senta em cima de qualquer medida provisória. 70% das medidas provisórias do Bolsonaro foram caducadas de maneira proposital. Tá? A MP da carteirinha, a MP da liberdade econômica, a MP do futebol. Tá? Então ele faz isso de maneira proposital para que o governo não avance, para que o governo fique minado. Tá? Tanto que a reforma da Previdência só passou porque era interesse em geral dos políticos para que no país não fosse a bancarrota. Mas eles precisam que o governo dê muito errado no sentido de criar uma sensação que Bolsonaro não foi um bom presidente, porém o Brasil não pode voltar para a esquerda. O que eles fazem? Eles vão apostar no meio termo, no nome ponderado, no equilíbrio. Por isso que existem figuras como o próprio Luciano Huck, existem figuras como o próprio Sérgio Moro, entendeu? O novo tenta ali, mas o novo é aquela coisa, o novo ele é flopado por natureza. Porém, veja que eles tentarão ser uma espécie de terceira via. E o PDT ele vai querer ser junto com essa terceira via, porque ele não quer estar associado com a esquerda radical, e tão pouco quanto o PT. Então, os outros partidos de centro, como por exemplo o Republicanos, que tem o Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, é o partido do Crivella, ficará do lado do presidente, sem dúvida. O PTB com Roberto Jefferson também acho que fique do lado do presidente. Porém, se o presidente não se candidatar à reeleição em 2022, ele não faz um sucessor porque não há tempo hábil para que as pessoas confiem em um candidato pronto para assumir o poder. Então eu acredito que Bolsonaro terá que se candidatar à reeleição e espero que ele se candidate à reeleição. Aí sim ele tem total chance de ganhar esse pleito. Bolsonaro vai ganhar a reeleição. Isso é óbvio, porém ele terá dificuldades por conta dessas alianças. Parece bobo, mas o presidente é tão popular, já. Claro que é. Porém, o apoio de governadores e senadores em lugares do Brasil que não têm acesso à internet é uma dificuldade que teremos. Tanto que só o fato do que o Adélio fez para o presidente Bolsonaro dia 6 de setembro de 2018 deixou Bolsonaro entre a vida e a morte. Bolsonaro, se não tivesse sofrido o que ele sofreu, ele teria feito uma campanha maior no Nordeste. Se bem que, veja que o Nordeste ficou mais com o Centrão do que com a esquerda, com o PT. Você vê que nas capitais nordestinas não está dando, o PT não governa nenhuma capital nordestina. A maior cidade ali relevante, parece que o que está com o PT ali no Nordeste é a Feira de Santana, na Bahia. Mas de resto, eu não vi. De resto, assim, que eu analisei. O mapa ali que eu vi do Brasil na região Nordeste não está tão vermelhinho, tá? Eles não conseguem mais... Só o PDT ali no Ceará que tem ainda força. Mas o PSDB ficou ali com Natal. O Democratas ganhou no primeiro turno em Salvador. Então o Centrão tem muita força. Então o presidente está fazendo muitas obras com atenção ao Norte e Nordeste, também para mostrar a essa população que ela é assistida pelo governo Bolsonaro que não votou nele. Tá? Por exemplo, no Pará, Bolsonaro perdeu. Tá? Agora vamos chegar lá. Esses pessoal do Centrão, eles vão ter influência política nessas regiões onde eles conseguiram formar muitos prefeitos. Então, por exemplo, vai ter o apoio do prefeito de Salvador,
prefeito de Maceió, de João Pessoa, de, de não sei da onde. Aí vai as alianças. Vai as alianças no interior. Interior do Centro-Oeste. Aí vai fazendo aquelas alianças políticas locais. Aí vai o candidato, fazendo o quê? Comícios. Comícios e comícios e comícios. Então ele vai ganhando, pode acabar ganhando votos, porque em muitas regiões do Brasil, a influência política, quanto menor é o lugar, mais força política o político daquela região tem. Porque ele veio do empresariado, ele é um fazendeiro, ele é da indústria, ele acaba tendo influência. Muitos são donos de emissoras de televisão, muitos são donos de jornais, entendeu? Então eles acabam tendo essa influência local. E ainda mais onde pessoas não têm tanto acesso à internet. Então nisso elas acabam sendo induzidas a votar no candidato do Centrão. Não sei quem é, mas pode aparecer. Essa aliança não é só para costurar um novo presidente da Câmara em 2021 para 2023. Amigos, eles também já estão pensando lá na frente. Então, temos que pensar que eles vão fazer uma aliança. Porque o PT em si, ele é um partido moribundo, sim. Porém, a esquerda, ela ainda é forte. A esquerda ainda tem... A esquerda ocupou cultura, ocupou o imaginário popular, ocupou a educação, ocupou totalmente o funcionalismo público. A esquerda ocupou a igreja com a teologia da libertação. Lógico que tem muitas pessoas com pensamento de esquerdista que vão votar em candidato da esquerda, mesmo eles não sendo filiados ao PT. E dito isso, com uma aliança com pessoas do Centrão, que vão dar um ar de equilíbrio, porque o discurso do equilíbrio é dado pelo próprio Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia vem falando em equilíbrio ideológico, não sei o que lá, isso não é à toa. Tá? Até porque o Centrão, o interesse dele é pelo poder, não por ideologia. Nem que se ali pessoas ideologicamente errôneas, né, como a esquerda, para eles o problema é o poder. O problema em geral é o que? Alçar o poder. Conquistando o poder pouco importa com quem eles estão aliados. Aliás, eles já se aliaram ao PT porque o MDB tinha um vice-presidente que era Michel Temer, era vice-presidente da Dilma. Quando a Dilma caiu porque ela é burra, que a Dilma caiu porque ela era incompetente de fato. E a classe política não queria cair junto com ela. Por isso que ela sofreu impeachment. Os deputados votaram contra ela e os senadores também, não porque eles enxergaram que ela fez merda. É porque eles não queriam se ferrar com ela. Basicamente isso, tá? Nisso, eles acabaram, o quê? Acabaram derrubando a Dilma. Mas eles estavam aliados com a Dilma, por quê? Porque o Lula, ele comprava o Centrão. O Lula teve essa coisa de ter essa relação com o Centrão já desde o começo. Então, nisso, como o PT se queimou sozinho, eles vão tentar o quê? Ser uma alternativa entre a direita e o PT. E terá uma esquerda travestida de centro. Então, nisso, em 2022, não se surpreenda com alternativas, ditas alternativas equilibradas, pessoas como Luciano Huck, como alguém do PSDB, alguém do Novo ali correndo por fora, mas só para fazer coro, todos unidos contra Bolsonaro. E digo, Bolsonaro vai ser reeleito? Vai. Porém, teremos muitos governadores feitos por essa coalizão e pela esquerda, muitos senadores, ou seja, em muitos deputados federais, porque a população, e olhe, eu não quero aqui ser leviano, mas eu não acredito seguramente nessa lisura das eleições de 2020, as eleições municipais. Então eu não tenho a confiança plena na lisura da próxima eleição. Estão até querendo que faça voto para o celular, para você ver o nível. Tá? Se deu todo esse problema com as eleições municipais, imagine nas eleições daqui 2 anos. Nisso,
está desenhando uma fraude, mas não uma fraude que tirará Bolsonaro do poder. Qual que é, eu acho, qual que é o intuito desta suposta fraude? Não tirar o Bolsonaro, mas tentar colocar ele numa posição que ele fique minado para a população achar e pensar que a direita é inviável. Para dizer, quando a direita chega no poder, quando os conservadores chegam no poder, quando não é a gente, eles cagam o Brasil e aí o povo vai atrás da gente pra gente consertar as cagadas dele. Eles acham que é assim. Então as pessoas vão dizer, na época do PT, na época da esquerda, dos moderados, o Brasil estava tão bem, aí veio pra direita, a direita acabou com tudo, mas não foi a direita que acabou com tudo. Foi eles mesmos sabotando o governo da direita. Então eles querem criar uma narrativa que a direita no poder não pode existir. Então o que eles vão fazer? Eles vão colocar Bolsonaro reeleito, mas vão colocar Bolsonaro reeleito com o Congresso praticamente o sufocando e contra ele. Aí que inviabilizando o poder, inviabilizando a governabilidade. Porque daí ele fica numa posição de desvantagem. E isso é o que eles querem. Eles vão querer o que eles vão querer colocar? Eles vão querer colocar tirará o PT do poder, a esquerda ali da campanha de 2022 no segundo turno, e vão colocar que não, que a população estava tendendo para o centro. Aí coloca ele e o pessoal do centro concorrendo. Mas formam-se as pessoas que eles querem que formem no Senado, na Câmara dos Deputados, e está feito. Tá feito a merda. Sendo feita a merda, Bolsonaro terá um segundo mandato mais difícil, ao ponto de tornar o Brasil ingovernável para que em 2026 crie-se sim a verdadeira fraude. Por que eu falo isso? Os nossos inimigos, nossos adversários, eles não têm pressa. Eu digo isso. Pode se passar 8 anos, 12 anos, 16 anos. Isso aí não é um problema para quem quer possuir a nossa nação, para perverter a nossa população. Eles não têm pressa. Quem tem pressa é a gente. Então, por isso, eles vão permitir, como Bolsonaro foi eleito no primeiro turno, eles tiraram essa possibilidade para já criar a suposta polarização. Eles criam que um ambiente de polarização, que polarização seria um equilíbrio, que a população do Brasil está dividida. Eles criam essa narrativa para dizer que metade do Brasil é assim, metade do Brasil é assado. Para quê? Para que depois de um tempo lá, não, a população prefere uma outra alternativa. Nesta outra alternativa se desenha a dita fraude. Então eu fico por aqui, era só para mostrar isso e fazer um apanhado disso aqui, tá? Também vou colocar como podcast. Obrigado.